Ô Marco, tem uma questão interessante, né? Você falou no começo do programa que teu escritório tem 22 anos. E falou também que você tem 30 anos de atividade política. Eu olho para você, eu vejo você mais político do que advogado, apesar de você ser um brilhante advogado, né? Então eu queria que você fizesse um balanço dos 30 anos de atividade política. Eu lembro que, quando eu entrei na PUC em 2001, você era assessor do José Eduardo Cardoso, que foi, inclusive, advogado da Dilma no processo de impeachment, né? E em 99, inclusive, teve a CPI das máfias dos fiscais na Câmara dos Vereadores, que catapultou a carreira do José Eduardo Cardoso, né? Então você estava sempre presente nesses momentos e em outros momentos. Então eu queria que você fizesse um balanço da tua carreira como político, não mais como advogado, lembrando que, Acácio, nas eleições passadas para prefeito de São Paulo, o teu nome estava cotado para ser candidato a prefeito, né? Ou seja, o teu nome sempre aparece nas listas do PT de certa forma. Bom, que é uma honra e uma alegria enorme poder representar um partido com tantos legados, né? Para mim seria realmente um privilégio, mas eu entendi naquela época que realmente havia uma outra opção e a gente tinha que caminhar nessa perspectiva. O Boulos já tinha se apresentado pelo PSOL. No primeiro turno nós tínhamos um companheiro que ganhou as prévias municipais, né? Foi o ex-secretário do Fernando Haddad, hoje deputado federal Gilmar Tato, e nós não poderíamos, enfim, passar por qualquer tipo de aventura. Eu nunca tinha sido testado nas urnas. Foi uma honra, né, receber essa recomendação, mas eu recebi, evidentemente, com muita responsabilidade, né? E a vaidade, graças a Deus, pelo menos naquele momento, espero ter essa mesma condição no futuro, ela ficou em segundo plano, né? Mas agradeço pela pergunta, porque isso me permite revisitar a minha vida, né? Na verdade, eu tenho um escritório de advocacia com 100 e poucos colaboradores, com sedes, como eu disse, em Brasília, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu ocupo as tribunas das diversas instâncias do sistema de justiça para defender interesses dos meus clientes. Tenho uma advocacia pro bono, nunca deixei de advogar para os movimentos sociais, nunca deixei de advogar de graça para pessoas que realmente precisam, mas tenho uma advocacia empresarial, né? O nosso escritório é um dos escritórios mais relevantes na área empresarial, na área tributária, e pouca gente sabe disso, porque a militância vem na frente. Até uma injustiça com os meus sócios que fundaram comigo o escritório, né? Curioso, né? Nós somos referências em direito tributário, em compliance, em direito público, e acaba aparecendo sempre a figura do militante, né? Mas a gente trabalha para grandes grupos há muito tempo. Mas veja, eu comecei a militar com 12 anos, Felipe, ao lado dos movimentos sociais de moradia. Com 16 anos eu me filiei ao PT, com 17 anos eu já trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, e eu percebi ali que começava um processo que depois, na ciência política e jurídica, a gente classificou de ativismo judicial. Eu percebi que o direito era um instrumento poderoso de poder, mas também de justiça, para distensionar, enfim, as enormes diferenças em países como o nosso, né? Às vezes ele legitima essas diferenças, mas ele tem quase sempre mecanismos para poder, de alguma forma, diminuir as tensões dessas diferenças. E é em cima desses mecanismos que a gente tem que trabalhar. Eu montei o setorial jurídico do PT, fui sócio fundador, coordenador, o primeiro coordenador do setorial jurídico do PT, acompanhei a ação penal 470, o chamado mensalão, depois fundei o grupo Prerrogativas, continuei atuando para movimentos sociais, mas algo do que eu me orgulho, e eu tive a oportunidade de dizer isso para minha filha, nós recebemos um prêmio na Câmara Municipal de São Paulo, que foi um orgulho enorme, ela tem 17 anos, e eu disse para ela, Sofia, algo do que eu posso me orgulhar, o jornalista tinha me perguntado isso, é o fato de que eu permaneço onde eu sempre estive, com coerência. Se eu for olhar para trás, a caminhada desses 30 anos, eu continuo, hoje velho, calvo, né? Barba branca, né? Judiado pelo tempo, evidentemente. Eu continuo defendendo o que eu sempre defendi, lutando por uma sociedade mais justa, como eu disse, mais fraterna, inclusiva, verdadeiramente antirracista. O racismo é algo que me revolta profundamente, porque está na base de toda e qualquer discussão de letalidade policial, de violência, está na base da discussão sobre segurança pública, só não vê quem quer. Nós sabemos muito bem o que significa, enfim, ser negro, pobre, numa cidade como São Paulo, imagina na periferia, né? Então esse é um tema que me mobiliza, que me instiga demais, né? Por isso que eu tenho estado ao lado do Movimento Negro Unificado e da Coalizão Negra por Direitos, lutando, né? Pela incorporação das câmeras nos uniformes dos policiais, enfim, lutando contra o encarceramento em massa. Mas o que me orgulha mesmo, para ser objetivo, é olhar para trás. Não tenho compromisso com os erros, eu revi determinadas posições, ratifiquei outras, mas eu me vejo no mesmo lugar, com o mesmo idealismo. É como se eu pudesse fechar os olhos e sentir que eu estava entrando na PUC, que eu estava entrando na minha primeira ocupação, apoiando o primeiro movimento social. Então, coerência para mim é fundamental. Muita gente está chegando agora, eu abro os braços para receber. Mas eu estou onde eu sempre estive, lutando pelo que eu sempre acredito. Então, isso para mim é maravilhoso.